E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Lopes e hoje a gente vai aprender a técnica de entalhe em madeira. Nessa situação, vamos trabalhar aqui uma placa redonda que vai ser utilizada no interior para decoração. Essa técnica também pode ser utilizada para fazer placas de madeira para chácara, para fazenda ou outras situações de artesanato aí que você bem entender, fica a cargo da sua criatividade. O material que vai ser utilizado nessa construção, nesse entalhe, a gente tem que ter uma variedade bem grande de formões, de goivas, que podem ajudar no processo todo. Por exemplo, nós temos aqui que são de tamanhos pequenos relativamente, né? Mas tem vários formatos, chanfros, né? Que vai fazer com que você tenha um melhor acabamento, uma celeridade no processo, tá? Também tem esse tipo de formão, que é um formão um pouquinho maior que este, mas que já consegue trabalhar uma madeira um pouco mais firme, né? Você pode fazer o acabamento já utilizando um pedaço de martelo, ou eu gosto de utilizar esse tipo de material, que é um pouquinho mais firme. O martelo ele vai te deixar com mais vibrações, né? A madeira, em cima da madeira, vai te dar um processo muito mais rentável. Também eu acabei adquirindo esses formões que são utilizados até em construção civil, né? Mas para madeira serve também. Tipo de goiva, já uma goiva já para a gente dar um acabamento fino, em madeiras até mais maleáveis. Eu já utilizei bastante em embuia, que são madeiras duras. Essa aí é uma Itaúba que a gente vai acabar utilizando. Então, ela é uma média, né? Uma madeira média, vamos dizer assim, que tem uma boa estrutura, tem fibra curta e a gente vai conseguir trabalhar bem os detalhes. Vocês vão ver, ao final do trabalho, a gente vai conseguir verificar isso e eu vou explicar a situação. Aqui eu tenho, claro, com o tempo fui adquirindo alguns materiais. Esse aqui é o material que está comigo aqui já desde 2000, então é material que vale a pena, da Tombow. Esse aqui já são goivas que eu utilizei, que eu comprei na China mesmo, mas tem um custo-benefício bem razoável. E aí a gente vai produzindo. Esse tipo de material que a gente vai utilizar serve muito bem para esse tipo de processo. A gente, quando trabalha placas, madeira, seja pequena, seja para gravura, seja para entalhe de madeira para placa decorativa tal, a gente tem que ter noção de profundidade, de baixo relevo, de alto relevo, que isso que eu vou utilizar aqui. A gente provavelmente vai usar o alto relevo e o baixo também, depende da situação. Eu vou fazer o desenho e eu já fiz um pré-desenho do que vai ser a placa aqui, vou mostrar para vocês. E aí a gente vai dando todo o processo. Sendo que o inicial mesmo é a escolha da madeira. Neste caso aqui, o que aconteceu? Eu ganhei esse pedaço de Itaúba, ia ser descartado, provavelmente a pessoa teria adquirido ou realizado para fazer um tampo de mesa, uma mesa de centro, e ficou por muito tempo, tanto que você pode ver, ela tem bastante sinal de ter sido bem seca, né? De ter sido deixado de lado por alguns anos, né? Isso deixa até uma peculiaridade bem interessante para a peça. Claro que daí tem esses detalhes aqui na peça, né? Eu vou ver ainda se eu vou utilizar esse lado ou este lado. Se do lado tiver melhor. Você vê que aqui está um pouco mais liso. Mas você pode adquirir uma madeira do seu gosto. Tem madeiras como cedrinho, o pinus é o mais barato até que você pode trabalhar, mas é uma madeira que não vai dar uma finalização tão bonita quanto a Itaúba, a embuia ou o cedro, né? Que é essa cor característica mais escura aqui, quando você dá o acabamento, seja de verniz, seja de selador, seja com cera de carnaúba, você vai ter um trabalho mais fino, mais requintado, né? Depende do público que você quer atingir, tá bom?
processo que a gente tem que fazer é escolher o que nós vamos desenhar, o que a gente vai fazer na madeira. Vai de acordo com o que você quer o seu produto e o que o cliente também quer. Por exemplo, nesse caso aqui, eu bolei uma ideia aqui da Casa Lopes, que um conhecido meu, e eu quis montar já essa situação aqui, utilizando o ano que ele está na casa, aqui em 1982, desde 1982, relação caldos, amigos, né? Que vai ser um ambiente onde a família se reúne, né? Com os amigos para comemorar. Então, em base dessa madeira que eu já tinha, eu criei o desenho, né? E aqui eu vou passar para cá, passar para madeira. Existem dois processos. Ou a gente faz a impressão e cola, ou a gente pode até desenhar. Antes disso aí, eu vou fazer o acabamento com lixa, né? Pode ser com a máquina, pode ser com a lixa de mão mesmo. Depende do que você tem, tá? O importante é fazer esse lixamento e verificar qual que é o lado mais interessante para você fazer a peça, tá? Essa peça vai ser uma peça interna, vai ser uma peça que não vai precisar um acabamento de verniz verniz ou a cera de carnaúba, porque ela vai ficar a parte interna, então não vai ficar com intempéries do tempo, tá bom? Uma coisa, não esquecer de usar o óculos e a máscara, tá? Porque esse processo de lixamento, se você usa a máquina, sai muito pó e pode ser prejudicial pra gente, tá? Eu fiz o desbaste com uma gramatura de lixa mais grossa, né? Pra tirar o grosso da madeira e tal. Eu vou usar uma 120 agora, com uma outra lixadeira. Para já começar a dar o acabamento e assim eu passar o desenho para madeira e começar a fazer o processo de entalhe, tá bom? Vamos lá? Como eu optei que esse lado fosse o lado que não vai aparecer, que é o lado que vai ficar na parede, eu dei apenas uma lixada bem razoável, né? Aí a gente vai passar o acabamento no final, tá bom? Realizado o processo do lixamento, eu vou começar a passar o desenho agora, tá bem? Bem, nessa etapa, como nós temos uma peça redonda, né, circular, temos que achar o centro dela. Se você não tem um compasso de tamanho grande, dá pra gente também pegar e achar com a régua. Nesse caso aqui eu estou usando uma régua em L, né? E o diâmetro dessa peça está dando 56 centímetros, que dividido ao meio, né, vai dar 28. Eu já achei, né? Você pode medir das duas partes. Para a gente fazer daí a parte das molduras, depende do desenho que você vai trabalhar, a gente pode usar um prego e um barbante. Eu vou mostrar como é que é.
setup aqui, eu fiz a impressão de vários tamanhos e várias tipografias, né, para saber o que me interessava. Eu optei por esse tipo de letra aqui, se eu não me engano é a Calibre. Bem fácil, no Word a gente consegue esse acesso, quem tem acesso ao Paint ou Corel Draw também consegue fazer até um trabalho até mais refinado. Claro que vai de sua capacidade com o desenho, mas você pode fazer esse sistema, que é recortar as letras, colar e depois vir começando a cavar, né, fazendo um entalhe em cima do próprio papel, depois você retira com lixamento. Ou você pegar, tiver a condição de desenhar à mão livre, fazer isso. Depende do que você quer fazer. Muitas vezes as pessoas pedem brasões, símbolos de time, ou símbolo da família, né, como é o brasão. Então a gente tem que ser o mais fiel possível na criação. Existem inúmeras situações que a gente pode criar, tábuas de churrasco, tábuas de dizeres evangélicos, cristãos, seja o que for, vai do gosto do cliente. Neste caso aqui, conforme o desenho, a gente vai fazer Casa Lopes, né? Vou fazer uma moldura em cima do processo aqui, vou medir, fazer os círculos, né? Para poder caber as letras, né? Caldos, amigos, e desde 1982, conforme solicitou aqui. Vou fazer umas ranhuras aqui, né? Uns detalhes. Isso aqui, de acordo com o desenvolvimento da peça, a gente vai criando, tá bom? Bem, uma situação que a gente também pode transfixar as letras ou o desenho que você escolher para madeira também é com carbono. Eu vou até optar por essa parte do carbono do que a cola, porque fica mais fácil até já tirar o papel e já começar a fazer o trabalho em cima, tá bom? Eu vou fazer a medição para centralizar bem. Aqui nesse caso aqui, a letra vai dar 28, vamos ver o 14, tá bem centralizado. Se você quiser, você pode até definir mais, né? Passando uma caneta agora, nesse momento. Mas se não, já dá para começar a fazer o processo.
Bem, eu fiz a parte central, né? Já fiz aqui Casa Lopes, fiz a moldura. Aqui nessa parte de dentro eu vou cavar, né? Deixando as letras sobressalentes. Então vai ser, aqui a gente fala aqui do alto relevo, né? Tá bom? Agora eu vou começar a fazer esses outros desenhos aqui. Que seja aqui a borda das laterais, né? Onde eu vou colocar essas duas palavras. Provavelmente vou fazer um ramo aqui, né? Para dar um destaque. E ainda vou usar aqui Sainz 1982, que é a época da casa. Para poder cavar aqui, eu vou também fazer uma margem aqui, né? Uma borda. Devo estar usando aí uns 1,5 centímetros. Vamos ver aqui. 1,5, isso mesmo.
Eu vou fazer ainda só um detalhe aqui vou frisar aqui depois, em baixo e alto relevo. E eu vou fazer dos 4 cantos para preencher esses vãos aqui, tá bom? Outra ideia aí. Processo de 2 maneiras. Ou a gente começar a cavar já, ou você pode delimitar com os formões as letras, o desenho em si. Tá? Eu vou começar com o processo de afundar. Tanto que eu já fiz aqui, eu peguei um pouco da goiva já e trabalhei aqui o Science 1982, né? Já fiz um pouco, já retirei um pouco aqui para ver qual a profundidade. A madeira é boa de trabalhar, não tem muito dificuldade. O mais dificultoso tem é delimitar mesmo, então tem um trabalho de paciência. Bem, gente, o processo de desenho, de passar o que eu queria aqui, que eu fiz no papel, para madeira, eu acabei. Então aqui vocês podem ver aqui, a gente fez aqui as letras, né? Caldos, Amigos, Casa Lopes, fiz a cumbuca. Essa até que inicialmente eu não tinha colocado no processo. Fiz os ramos aqui, vai dar um pouco de trabalho, mas vai ficar bom. A gente vai afundar aqui, né? Que eu falo que fazer um entalhe aqui, vamos dar o baixo relevo aqui, utilizando de goivas e vamos também utilizar a tupia. Para quem não tem tupia, dá um pouco mais de trabalho. É um processo artesanal, mas se você quiser dar uma profundidade, dar uma sobreposição de baixo, alto relevo maior, a tupia vai ajudar bastante, tá bom? Essa aqui é uma ferramenta, um grampo rápido, um sargento, o pessoal conhece. Ela é muito útil para quem faz marcenaria. Ela vai fazer com que a gente não tenha o problema da peça ficar se mexendo, tá bom? É muito tranquilo mexer com ela. Tem a venda em qualquer lugar aí que trabalha com marcenaria. É uma ferramenta muito interessante.
momento aqui, eu acabei utilizando a Dremel, que é uma micro retífica, né? Você pode ter de diferentes marcas, né? Essa é uma marca até bem interessante. Eu acabei utilizando ela aqui. O meu processo com a tupiazinha, que é um acessório dela, eu fiz o size em 1982, que eu posso fazer no formãozinho também, né? Acabei utilizando essa ferramenta. Acabei tirando alguns pontinhos, né? Que são pontos pequenos que a tupia maior já não consegue fazer, tá bom? Vou fazer agora o término aqui dos anos, dos amigos. Terminando esse processo, eu vou ver se eu vou fazer o acabamento com a goiva mesmo, deixar um detalhe aqui dentro. E aí, nós vamos para a parte de lixamento novamente e a parte de pintura, tá bom?
pessoal, uma etapa muito importante no processo de criação é dar um pause para tomar um cafezinho, ainda mais no fogão de lenha. Maravilha. Saúde. Bem, pessoal, terminada a etapa de fazer o alto relevo e o baixo relevo, que é onde a gente utilizou a tupia e utilizamos os formões e as goivas. Eu vou dar um acabamento melhor agora com a lixadeira. Posteriormente eu vou já fazer o encaixe da pecinha para a gente poder encaixar. Esse aqui eu vou usar até que é utilizado para fecho de porta, para a gente poder encaixar no local devido, né? Eu poderia utilizar os ganchos, se fosse usar uma corrente, ou mesmo cavar aqui, depende do local que você vai colocar, tá? O cliente prefere. Pessoal, o detalhe que eu esqueci, vou até tirar a máscara aqui, no primeiro lixamento que eu usei as milhadeiras, eu usei uma lixa de grão 80, tanto dessa daí, posteriormente com essa lixadeira aqui, acabei até utilizando aqui o que rasgou, é uma de 120. Depende do trabalho final que você quer dar para a peça, né? Eu, na verdade, aqui, eu acredito que a 120 vai me bastar. E agora aqui já terminei o processo de lixar. Lixei os cantos, lixei por cima. E como eu já tinha dito para vocês, eu vou colocar esse suporte, mas eu vou deixar para colocar no final, depois que a peça estiver terminada, até porque, como eu vou pintar agora, isso aqui provavelmente vai atrapalhar na hora de eu ficar fixando a peça aqui, tá bom? Bem, como a peça vai ser uma peça que vai ficar na parte interna, eu vou optar por uma técnica mista. Eu vou utilizar tinta esmalte, vou ter como diluidor o thinner e eu vou também usar a tinta acrílica, que é usada para tela, artesanato. E no final, para dar o acabamento, eu vou usar esse verniz em spray, que vai dar um trabalho bem interessante à peça. Ele é um verniz fixador, né? Usado bastante para técnica de desenho também. Eu não quero que fique uma peça muito brilhosa, mas vai do seu gosto. Você pode utilizar um verniz, um selador, alguns usam, eu até pensei em usar também, talvez eu use na parte de trás a cera de carnaúba, né? Que a gente pode comprar essa cera que passa em casa aí e tal, tem nos supermercados, né? Mas eu vou optar por essa técnica, tá bom?
A obra praticamente está finalizada. Eu dei 3 demãos em cada cor, né? Eu acabei utilizando cores sobrepostas para poder dar uma certa visibilidade ao cavalote, né? Eu utilizei a moldura em branco. Eu usei o esmalte praticamente em toda a peça. Somente usei o acrílico na parte verde, que usamos no SAI de 1982. A obra acabou ficando finalizada com 58 centímetros de diâmetro e ficou com 3 centímetros de espessura. Bem, pessoal, a finalização da obra agora eu vou fazer com spray, que é um verniz fixador. Ele é um fosco mate, tá? Você pode utilizar um verniz brilhante, de acordo com o que você deseja para sua peça. Se ela ficar na parte externa, o mais certo é aplicar um selador, um verniz, ou aqui mesmo, como vai ficar na parte interna, eu vou mostrar para vocês num vídeo posteriormente. Eu vou aplicar só esse fixador, vai ficar protegido do sol, né, das intempéries da chuva, né, então esse aqui já vai bastar. Obra finalizada, eu acredito que o resultado tenha sido dentro do esperado, eu gostei muito. E qualquer dúvida que você tenha, deixe um comentário aqui embaixo no vídeo e eu vou estar respondendo para vocês. Procure nas redes sociais, Rodrigo Lopes, lá eu vou ter alguns trabalhos e a gente pode trocar informações sobre outras técnicas também. Abraço, fiquem com Deus.